Olá, amigos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui juntos, participando do Palavra Urgente. E eu quero convidar você a ficar ligado, participar mesmo, inclusive compartilhando o programa com todos que você conhece, para que assistam e recebam a bênção de Deus. O programa Palavra Urgente é sempre também transmitido pelas mídias sociais, o YouTube e o Instagram. Anote aí, por favor, @Palavra Urgente. Pelo YouTube ou pelo Instagram, você tem acesso aos programas, pode assistir e ser abençoado pelo poder de Deus. Digo ser abençoado porque neste programa você recebe a oração, você ouve a palavra e é agraciado pelo poder de Deus. Fica então ligado conosco, porque daqui a pouquinho eu quero fazer a oração, quero trazer uma palavra de fé e eu sei que Deus vai te abençoar. E vai abençoar poderosamente. Acredite, assim como abençoa a vida do nosso amigo, que vai hoje trazer o testemunho. Deixa eu só ler o nome aqui para não falar de forma errada. O Edo Zecenarro, não é isso? É o sobrenome aqui do nosso amigo, que traz o testemunho de hoje de mudança de vida, de transformação. Presta atenção como Deus mudou a vida dele. O que Deus fez por ele. Porque assim como Deus o abençoou, Deus pode, quer e vai abençoar também a sua vida. Vem comigo, vamos assistir a primeira parte da história de hoje. Põe aqui. Edo Zecenarro mora na capital do Peru, em Lima. No ano de 2020, ele sofre 4 AVCs. Um ano antes, eu já havia tido um mal-estar na cabeça, no andar, nos movimentos. E com isso, fui ao médico, um neurologista. Fiz uma ressonância magnética, onde foram diagnosticados infartos cerebrais. No Brasil, chamamos o infarto cerebral de AVC ou derrame. Pouco a pouco ele foi melhorando, mas ainda não estava tão bem, porque tomava remédios para a depressão. Ele caía, não tinha força e ainda pegou Covid. Quando eu estava me recuperando, me contagiei com Covid. Ele estava em casa com oxigênio, ficou assim por uma semana. E tinha sido uma batalha constante, porque o médico me ajudava, mas não consegui. Tive que chamar a ambulância. Então, no dia 23 de janeiro de 2021, Edo precisa ser internado com urgência. Não existe impossível para quem crê. Se você crê, Ele muda a sua vida hoje. E vai mudar. Mas antes de continuarmos aqui, e daqui a pouco eu quero falar mais da palavra de Deus com você, vem comigo ao telão. Nós vamos assistir uma reportagem falando sobre o assunto de hoje. Põe aqui, por favor. O acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, ocorre quando o fluxo sanguíneo do cérebro é interrompido, provocando a paralisia cerebral. É uma das maiores causas de morte e internações no mundo, afetando mais os homens. Confusão mental, fraqueza, alteração na visão, formigamento na face, braços ou nas pernas e dor de cabeça súbita e intensa são os principais sinais do derrame. Em 2020, segundo dados do DataSUS, mais de 99 mil brasileiros faleceram devido à doença. Prestou atenção? Seja o derrame, o AVC, como é descrito até pelos médicos, o acidente vascular, o AVC, acidente vascular cerebral, seja Covid, seja qualquer outra doença, Jesus pode curar. Não se preocupe com o nome da enfermidade. O câncer, outra enfermidade que o médico diz que não tem cura, eu vou insistir com a senhora, com o senhor. Jesus pode curar. Para Ele não existe impossível. Mas eu ainda repito a pergunta: você pode crer? Você consegue confiar neste Deus que mandou o seu Filho morrer por mim, por você, pagar o preço pelos nossos pecados? Talvez você diga, pastor, mas
A pessoa que vive no pecado, bem, o salário do pecado é a morte. Vai ter que morrer. Jesus morreu no seu lugar. Ele pagou o preço para que você pudesse ter vida e vida abundante. E se você puder crer nisso, Ele vai mudar completamente a sua história. Inclusive hoje mesmo, através do programa. Amanhã na igreja eu estarei orando pela vida familiar, pelo seu lar, pela sua casa. Inclusive nós vamos colocar agora algumas imagens da nossa igreja e eu vou convidar você para estar comigo aqui em Olaria, na Rua Barreiros, 1195. Você está vendo aí a fachada da igreja, você vai ver algumas imagens de dentro da igreja agora, né, ali do altar para o salão. São mais de 500 lugares, você pode vir tranquilo, você vai ter lugar, vai participar das reuniões e vai ser abençoado. E nesse altar que você está vendo aí, neste lugar, Deus tem operado maravilhas. Eu chamo as pessoas à frente e nós oramos forte, determinando, libertando as pessoas. Tem gente que chega e foi vítima de inveja, de mal olhado, de trabalhos, e tudo isso é desfeito pelo poder de Deus. Por isso eu insisto com você, nessa quarta-feira, 9 da manhã e 7 da noite são os horários principais. Eu espero você aqui. 3 horas da tarde é um horário intermediário. Para você que não pode estar nem de manhã, nem à noite, vem às 3 e eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Mas eu quero convidar você agora a voltar comigo ao telão. Nós vamos assistir a segunda parte da história de hoje. Preste muita atenção, hein? Você vai ver como Deus começou a boa obra de transformação na vida do nosso amigo, que nem brasileiro não é, lá no Peru. Mas Deus o alcançou e o abençoou. Tenha certeza, Ele também vai te abençoar. Põe aqui na tela. Não tive notícias até o dia seguinte. Me ligaram e disseram que ele estava em coma induzido. Ele havia tido uma insuficiência respiratória e os pulmões dele estavam comprometidos em 92%. Febre, suor, perda da consciência, progressivamente. Disseram que era muito crítico seu estado. Me ligavam diariamente para dizer como ele estava, mas nunca havia melhoras, somente continuava igual. E entre 2 ou 3 semanas, me ligaram avisando que fariam hemodiálise, porque seus rins pararam. Já não usava só o respirador, também fazia diálise. Então, na semana seguinte, me ligam e dizem que ele tem uma infecção generalizada devido às bactérias. A infecção já estava no sangue. E que não sabiam onde estava alojada, nem que bactéria era, então não podiam medicar. Eu estava desolada, não tinha esperança, não tinha nenhuma alternativa. Estava muito desesperada, muito triste, estava mal demais. Não encontrava consolo em nenhum lugar. Então lembrei que o único que podia solucionar esse problema era Deus. Procurando, achei a igreja e pensei, tenho que entrar. Me lembro as palavras do pastor, porque eu perguntei se ele poderia orar por meu esposo. Ele me disse para crer que ele seria curado, que eu tenha fé, que acreditasse. Me lembro desse dia e nunca vou esquecer, então eu comecei a crer. Mesmo que as circunstâncias já me diziam que não, que ele não ia sair mais disso, ou seja, todo mundo sabia que... Todos sabiam que ele não sairia disso, somente com um milagre. Somente por um milagre. Pois era uma má notícia atrás da outra. Toda vez que ia ao hospital, ou estava na mesma, ou piora. Coisa séria, meu amigo. Como é que está você? Você que está me assistindo, a senhora, o senhor. Essa esposa não desistiu, ela acreditou em Deus. Ela disse, olha, se não tem jeito para a medicina, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar Deus. Passou na porta da igreja e entrou. Você está recebendo o convite agora. A senhora, o senhor está recebendo esse convite. Vem buscar. Quarta-feira é dia de oração pela família. Não sei qual o problema da sua família. Se é um problema de saúde, como é o caso da nossa amiga aí, o marido praticamente já estava à beira da morte. E ela clama, ela busca a Deus. Deus opera. Você vai ver o que Deus fez por ele. E Ele quer fazer também por você.
só precisa decidir. Você crê em Jesus? Você confia? Lembra? Foi isso que ela ouviu também do pastor. Você precisa crer. E se você crer que Jesus cura, Ele vai curar. Creia que Ele vai curar o seu marido. E curou. Como pode curar o seu marido, seu filho, a sua esposa, qualquer um dos seus familiares, libertar dos vícios, transformar por completo. Só depende de você. Por isso fica aqui sempre o meu convite. Venha participar conosco de uma das nossas reuniões. Mas agora vem comigo ao telão. Nós vamos assistir os casos curiosos de hoje e daqui a pouco eu volto trazendo uma palavra de fé e fazendo a oração por você, em nome de Jesus. Põe aqui no telão. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a história de Jaime Henderson, um doutor de Stanford, nos Estados Unidos. Ele era um jovem doutor, mas guardava uma história em sua memória que o motivou a chegar onde chegou. Henderson, quando criança, se divertia ouvindo as histórias do pai, mas aos 5 anos, o pai dele sofreu um acidente de carro, tendo a fala prejudicada por conta do próprio acidente. É bem parecido com aquelas pessoas que às vezes sofrem um AVC e ficam com a parte motora prejudicada ou até a fala. Mas isso fez com que Henderson olhasse para o futuro e tentasse, desejasse ajudar as pessoas que não podiam mais falar, mas gostariam de se comunicar. Por isso, ele começou a pesquisar, junto com outros neurocientistas, pesquisadores, o uso de neuroeletrodos. Quando chegou um paciente chamado Benê, ele sofria de esclerose lateral amiotrófica. Ele também não podia falar. Mas, em testes com os eletrodos, ele foi passando por uma grande experiência. Ali, toda a parte física tentava se comunicar, mas era limitado. Contudo, a parte tecnológica o ajudava, com um banco de palavras, facilitava essa comunicação, iniciando uma grande jornada pela ajuda às pessoas que sofrem com essas dificuldades. Curioso, não? E você? Vai continuar duvidando ou vai crer que para Deus nada é impossível? A Bíblia Sagrada conta a história de um rei, Josafá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 12, o Josafá conta para Deus que ele está sem solução. Cercado por 3 exércitos, diz a Bíblia Sagrada, ele não vê uma saída, não vê uma solução, não vê nenhuma resposta. Então ele ora a Deus e diz: são mais numerosos do que eu. No verso 12 está escrito: mais fortes, e eu não sei nem como começar a lutar contra eles, mas os meus olhos estão postos em ti. No momento seguinte, Deus mandou a resposta e disse: nesta peleja não terá que pelejar, você não vai precisar lutar, o Senhor pelejará por você. Ô meu amigo, foi a melhor resposta para ele. No dia seguinte, pela manhã, saíram ao deserto de Tecoa, e chegando lá, o exército inimigo já estava todo ele derrotado. Levaram 3 dias para recolher o despojo daquela batalha. Batalha que não teve que lutar, porque colocou na mão de Deus. O que era impossível para ele, Deus deu vitória. E você? Você pode crer? Se você puder crer, você vai colocar na mão de Deus e Ele vai te dar a vitória que você sozinho não consegue. Acredite, porque assim é que Deus faz e Ele também quer fazer por você. Vem comigo, nós vamos assistir a última parte e você vai ver que o impossível para o homem, Deus também realizou na vida do nosso amigo. Põe aqui na tela. Lembro que estavam dando uma aguinha consagrada. Então o pastor disse que se tivéssemos familiares no hospital, tomássemos por eles.
Então eu tomei a água e dizia: isto é por ele. Meu esposo vai melhorar, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Após o ato de fé, Raquel acredita que Deus está agindo na vida do marido. Eu tinha tanta certeza de que Deus o tiraria dali que eu comprava coisas para quando ele saísse. Passou uma semana e me disseram que ele estava respirando sem ajuda e que já queriam tirar o aparelho, o respirador. Mas também me disseram que quando ele saísse, sua recuperação demoraria muito, que ele não seria a mesma pessoa de antes, que ia precisar cuidados, que de repente ele precisaria estar com a válvula de oxigênio sempre. Eu disse: doutor, você pode dizer muitas coisas, mas Deus tem a última palavra e eu sei que Deus vai tirar ele daqui. A recuperação do meu esposo foi rápida. Após 2 meses e meio internado, Edo recebe alta e se recupera totalmente. É um milagre que ele esteja andando. Ele não tem nenhuma sequela, ele não tem nada. Foi curado até da depressão que ele havia tido. Ele devolveu meu esposo completo, como ele era. Ele anda, não tem mais complicações devido aos infartos cerebrais. Me sinto grata e estou agradecida com Deus por tudo, com o pastor também. E quero dizer, para a glória de Deus, creiam nele. Creiam nele. Você crê? Ela bebeu da água dizendo: é por ele. E ele foi curado. Aqui está a água. Já preparou a sua? Então vamos falar com Deus? Participe dela depois da oração, crendo, e a vitória Deus vai lhe dar. No nome de Jesus. Senhor Deus, eu te apresento esta água. E eu peço, coloca nela unção para cura e para libertação. Cada um que desta água beber, eu determino em nome de Jesus, seja liberto, curado, em nome de Jesus. E você que crê, diga: assim seja. Beba da sua água. Graças a Deus. Meus amigos, deixa eu já convidar você para estar conosco nesta quarta-feira da oração pela família, às 9 da manhã e também às 7 horas da noite. Se você não puder estar em nenhum desses 2 horários, 3 horas da tarde é uma reunião intermediária. Eu convido você para estar aqui, no Templo da Graça, em Olaria. Rua Barreiros, 1195, lugar onde Deus tem operado e vai operar cada dia mais, no nome de Jesus. Não falte nessa quarta-feira, porque Deus tem milagres para você. O programa chegou ao final, me despeço, desejando a você um dia abençoado, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. O teu amor me faz ser quem sou, dependente de ti, Senhor. A minha esperança não está em outro lugar, a não ser em teus braços. A cruz é o caminho que eu decidi seguir por ti. Mesmo que eu venha chorar, sei que vai